Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós estamos dando continuidade à solução do exemplo 6, que é o exemplo que consta do esboço gráfico completo de algumas funções. Nos vídeos passados, nós abordamos os itens A e B. Neste vídeo aqui é a vez do item C, que consta da função h de x igual a 2 menos e elevado a x. Esse esboço gráfico completo ele envolve alguns passos, né? Primeiro, achar os pontos críticos, depois classificação dos pontos críticos, intervalos de crescimento e decrescimento, concavidade, assíntotos verticais, assíntotos horizontais, raízes e, por último, juntar isso tudo no gráfico. Tá certo? Então, aqui no quadro, nós temos a nossa funçãozinha objetiva, a função que nós temos que fazer esse estudo completo antes de esboçar o seu gráfico. Então, gente, aqui nós temos o seguinte. Primeiro passo que nós vamos seguir, vou pegar aqui meu roteirozinho, é exatamente achar os pontos críticos, se existirem, né? Então, nesse caso a gente começa derivando, beleza? Esta função. Então a derivada dela vai ser a derivada de 2 menos e elevado a x, que vai ser o quê? A derivada de 2 vai dar 0, a derivada de e elevado a x vai dar e elevado a x, com menos e elevado a x. Então nós temos essa função aqui como derivada. O que a gente costuma fazer de primeiro? Observar se essa função tem pontos onde ela dá 0 e também pontos onde ela não existe. No caso aqui, o segundo caso não tem. Então a gente tenta igualar essa derivada a 0. Então, menos e elevado a x igual a 0. Só que a gente vai perceber que esse cara aqui não tem solução. E elevado a x vai ser 0, multiplico com menos 1. Aí aqui eu posso aplicar o logaritmo. Por quê? Log de A na base B igual a alfa, isso ocorre se somente se A é B elevado a alfa. Ou seja, eu vou transformar a exponencial num logaritmo. Só que num ln porque eu tenho base E. Então eu sei que x aqui, aplicando ln aqui, vai ficar o quê? Ln de 0. Mas ln de 0 não está definido. Se você jogar na sua calculadora aí, vai dar erro. Ou seja, não existe x para o qual a derivada em x se anula. Logo, não existem pontos críticos. Assim, não existem pontos críticos. Tá certo? Segunda etapa, classificação dos pontos críticos. Como não tem ponto crítico, não tem o que classificar. Então a gente pula essa etapa. Não há pontos críticos, ou não existem pontos críticos a classificar. Não existem pontos críticos a classificar. Então, nesse caso, eu vou observar o comportamento da minha função, embora eu não tenha pontos críticos, em toda a reta, certo? Mas na terceira etapa, observe, eu vou estudar o crescimento, tá certo? Para o crescimento, eu posso construir uma tabelinha onde eu vou ter x, vou ter um intervalo correspondente a x, eu vou ter a derivada nesse ponto x, eu vou ter o sinal dela, e esse sinal aqui eu vou fazer, vou concluir a partir dele o tipo de crescimento. Como eu não tenho pontos críticos, pontos de possível mudança de crescimento, provavelmente essa função minha só vai ter um tipo de crescimento. Ela vai ser sempre crescente ou sempre decrescente. Nesse caso aqui, eu vou pegar um representante da reta aqui, o zero. Valor fácil, por quê? Porque eu sei calcular e elevado a zero. Vou jogar aqui na derivada. Então, esse representante aqui vai ser de toda a reta, aí vou calcular a imagem dele na derivada, vai ser elevado a zero é 1, com menos aqui, menos 1, sinal negativo. Isso quer dizer que minha função ela é decrescente, ou seja, h decresce em r. Então, o gráfico dela ou vai ser assim, mas vai ser sempre descendo. Tá certo? Sempre descendo, sempre decrescendo. Se eu vou no sentido positivo de x, o meu gráfico sempre vai descer. Tá certo? É a conclusão que a gente tem do item 3. No item 4, a gente vai fazer um estudo da concavidade. Esse estudo passa pelo quê? Pela análise do sinal da derivada segunda. Então, nós vamos derivar duas vezes a função h, que é a derivada da derivada primeira, eu derivo mais uma vez. Então, aqui eu vou ter a derivada de menos e elevado a x, vai dar o próprio. Aí tem um ruídozinho, gente, uma furadeira, não sei se vocês estão escutando, peço desculpas aí, mas acho que dá para seguir aqui. Então, a derivada segunda, ela fica igual à derivada primeira. Então, se eu for igualar essa derivada segunda a zero, ou seja, com os mesmos passos eu mostro que não existe x tal que
a derivada segunda dá zero. A mesma conta que eu fiz aqui acima. Se não existe, eu posso pegar um representante para a reta toda, fazer esse mesmo estudo aqui e concluir, né? Que seria a conclusão, né, que a gente chama. Então, ó, x intervalo, o sinal da derivada segunda nesse cara, para a gente ver o que vai acontecer nos demais. Quer dizer, o valor, né? Aí vem o sinal, vem a conclusão. Então, os passos, você observa, são muito parecidos, né, em todas as questões, tá certo? Uma ou outra você pode até pular. Você fala, não, professor, mas eu não preciso de tabela aqui, porque eu estou vendo que essa função aqui é sempre negativa. Pô, beleza. Se você vê isso, tá tranquilo. Se você não vê, aplique um valor. Vou aplicar aqui zero, que vai ser o representante de toda a reta, tá certo? Aí a derivada segunda em zero vai ser menos e elevado a zero, que vai dar menos 1. E elevado a zero é 1, com menos 1. Sinal de menos, o que é que isso me informa? Que a concavidade é voltada para baixo em R, certo? Então agora, né, daquelas duas formas que eu tinha chance, né, de ser decrescente assim ou assim, eu vou ficar com esta aqui, porque a concavidade é para baixo, a abertura daqui, certo? Agora vamos para a quinta etapa. A quinta etapa diz respeito às assíntotas verticais. Só que as assíntotas verticais, elas são conhecidas por se darem em descontinuidades, né? Por exemplo, quando você pega aqui a função 1 sobre x, quando x tende a zero. O que acontece com o gráfico desta função? Ó? Quando eu vou para zero pela esquerda, vai para o menos infinito. Quando eu vou para zero pela direita, vai para o mais infinito. Ou seja, aqui eu tenho uma reta imaginária que a minha curva ela não corta, ó, não há interseção. Isso é assim vertical. Só que ela é caracterizada normalmente por descontinuidades, o que não é o caso aqui. Essa função ela é bem comportada, ela é contínua em todo o R. Então, na quinta etapa, né, temos assim, ó, como H é contínua em R, temos que não existem, né, assíntotas verticais. Agora vamos para as assíntotas horizontais, né? Então, nesse caso aqui, a sexta etapa. Então, a assíntota horizontal corresponde aos limites para mais e para menos infinito. Então, vamos fazer logo o limite de x tendendo a menos infinito. De quem? De 2 menos e elevado a x, que é 2 menos e elevado a menos infinito. O menos infinito, ou um valor quando vem negativo em cima, nós podemos invertê-lo. E elevado a infinito, gente, é infinito. Então, vai ser 2 menos 1 sobre infinito. Então, isso aqui vai para zero. 2 menos 0, 2. Então, nós temos uma assíntota horizontal em y igual a 2. Daqui a pouco a gente conclui isso. Então, quando eu vou para o menos infinito, sabe o que acontece? O meu gráfico ele vai funcionar assim, ó. Né? Estou indo aqui para o menos infinito. E aí eu vou ter uma altura 2 aqui, o qual o meu gráfico não corta. Como eu sei que ele é para baixo, eu vou pegar assim. Do contrário, seria isso, né? Ele viria nessa assíntota, encostando nela, mas nunca tocando por cima. Como ele é decrescente, ele vem assim, tá certo? Então a gente vai ter algo mais ou menos assim no nosso gráfico. A gente já sabe que o nosso gráfico é sempre concavidade para baixo, conclusão aqui. Ele é sempre decrescente, conclusão assim. E sabemos que ele tem um limite do qual ele não passa. Tá certo? Que é exatamente a reta y igual a 2. Ou seja, a imagem dessa função nunca é superior a 2. Nem mesmo 2. Então, aí eu vou para outro limite. Ó, limite x tendendo a mais infinito de quem? De 2 menos e elevado a x, que é 2 menos e elevado a infinito, que é 2 e elevado a infinito. É infinito. 2 menos infinito, menos infinito. Não estabilizou em nenhum valor real, não tem assíntota ali. Logo, y igual a 2 é uma assíntota horizontal. Certo? Aí a última etapa é os zeros, né? Quer dizer, a última sim, né? Depois dessa é só juntar tudo no gráfico. Então, a sétima etapa é achar os zeros da função. O que acontece, gente? Ó, vamos então igualar a função h a zero. Então, 2 menos e elevado a x igual a zero. Se você não souber resolver essa equação exponencial, que vai dar no final uma equação logarítmica, você pode usar o método de Newton, que é aquele xn mais 1 vai ser xn menos e. Quer dizer, essa função aqui, 2 menos e elevado a xn, sobre menos e elevado a xn, que é a derivada aqui. Então,
Então você vai aplicando aqui, por exemplo, partindo de xn igual a 0, vai aplicando alguns valores e vai ver que ele vai estabilizar ali mais ou menos em 0,69, certo? Mas a gente aqui, no meu caso, eu sei resolver a equação exponencial, ou logaritmo. Então vou continuar. Vou passar esse e para um lado, 2 para o outro, vai ficar e elevado a x igual a 2. Aí eu vou usar essa propriedade aqui, ó, transformar a exponencial num logaritmo. Então x vai ser quem? ln de 2. Mas ln de 2, gente, a calculadora nos dá essa informação. Então vou pegar aqui, ó, ln de 2 dá 0,69 3147180056. Então, isso aqui é uma aproximação da nossa solução com todas essas casas aqui corretas, exceto a última, que pode ser um arredondamento, né? Que é onde está a nossa incerteza. Então, nós temos aqui esse valor. Beleza? Com tudo isso, nós podemos, finalmente, concluir o nosso esboço gráfico. Olha só. Em gráficos que têm assíntotas, marque logo as assíntotas, sejam elas verticais ou horizontais. Certo? Então aqui eu tenho um limite máximo que esse gráfico não pode passar, que é aqui na altura 2. Ó. Eu falo não pode passar porque como ele é decrescente, né, se ele viesse acima, né, ele cortaria a assíntota. Ele não vai poder cortar isso no infinito. Então ele vai fazer uma coisa assim. Ó. Aqui, esse pontinho é o quê? Abscissa x igual a 0. Se eu jogar 0 aqui, 2 menos e elevado a 0, e elevado a 0 é 1, 2 menos 1 dá 1. Ele corta aqui nesse ponto, ó, que é aproximadamente 0,69, ou 0,7 se você preferir. Então você tiraria uma escala e faria. Perceba que tudo aqui bate, ó. A função minha decresce sempre. Ela tem sempre concavidade voltada para baixo. Tá aqui, né? Ela no infinito ela não vai passar nunca de 2. No mais infinito ela cai indefinidamente e vai para menos infinito. Então se eu vou para lá minha função decresce. Então o meu esboço gráfico aí ele está completinho, certo? Claro que aqui foi feito à mão, né? Foi uma coisa mais rudimentar. Vamos ali no material para a gente ver isso com um desenho mais apropriado. Então aqui eu tenho o item C, ó. Então, primeiro, a gente derivou a função, igualou a 0, viu que não tinha solução, essa equação aqui não tem, ou seja, nenhuma exponencial, né? Nenhum a elevado a x igual a 0 tem solução, beleza? Ali no quadro ainda tentei continuar e viu que deu um problema, né? Ln de 0, aí deu pau, né? Note que a h', né? Ou seja, a derivada da função h igual a menos e elevado a x é bem definida em R, portanto não temos pontos críticos. Não há pontos críticos a classificar. Como não temos pontos críticos, o sinal da derivada em qualquer valor irá fornecer o comportamento do gráfico de h, né, com relação ao crescimento. Então eu vou pegar 0. O intervalo vai ser todo R, ou seja, o que ocorrer por 0 ocorre para todo mundo. Aí eu aplico a função h no 0, dá menos 1. Ó. Joga aqui, ó, vai ficar menos e elevado a 0, e elevado a 0 é 1, né? Vai dar menos 1. Sinal negativo, decrescente. Eu derivo novamente a função, né, essa derivada aqui, obtendo a derivada segunda, da ela própria. Da mesma forma, ela não se anula, então eu pego um representante para ela, né? Vai valer para toda a reta. Jogo a derivada segunda, aqui está só uma linha, mas é na derivada segunda, também dá menos 1, acaba coincidindo, né, o mesmo valor. Então a conclusão é que ela é para baixo sempre, em R. Não há descontinuidades e, portanto, não há assíntotas verticais. Aí agora eu vou ver as ações horizontais, vou calcular os limites. Limite com x tendendo a menos infinito, né, dessa função aqui. Vai dar aqui 2, eu botei h, mas é 2, e eu desculpe, né, porque vai dar aqui, ó, 2 menos 0 vai dar 2. Então vai ter uma assíntota horizontal em 2. Por outro lado, indo para mais infinito, né, vai para menos infinito a função, ou seja, não se estabiliza. Tá certo? Aí a gente agora vai para a sétima etapa, procurar zeros da função h. Então a gente vai resolver essa equação aqui, ó, essa equação exponencial. A gente passa o 2 para um lado, elevado a x para o outro, depois aplica o ln dos dois lados e chega aqui. Por último, nós temos esse gráfico aqui, certo? Perceba que aqui, ó, na altura 2, ó, ele fica bem encostadinho, mas ele nunca passa, né? Quando eu vou para cá, mesmo eu só indo até o 2 aqui, eu percebo que minha função cai muito rapidamente, ela decresce muito rapidamente. Perceba que ela é sempre decrescente, ela vem sempre caindo, embora que a queda não dá nem para perceber muito, né? Nessa parte aqui, mas ela vai caindo, aqui a queda já fica bem rápida, né? Perceba que a concavidade é sempre para baixo, ou seja, eu tenho aí inúmeras informações, né, aqui
no meu gráfico, né? Foi correspondente a todos aqueles 8 itens que nós solicitamos no exercício, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado, até a próxima. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, beleza?